Sonhadoras e sonhadores, tudo bem? Eu sou o Cláudio, você está no canal Sonho de Aluguel e dando sequência nesse vídeo de autobiografia, hoje eu vou falar para você o que aconteceu na primeira audiência aqui na Alemanha, que foi gerada pelo pedido de divórcio da minha ex-esposa. A gente chegou na audiência, de acordo com o que eu sei, isso é uma parte do processo. Já me falaram que divórcio não necessariamente envolve audiência, mas no meu caso foi assim e você vai saber o que eu ouvi e o que eu descobri na primeira audiência, cara. Como se já não bastasse a minha experiência de Alemanha até então, tive que ouvir umas poucas e boas. Fui informado de tudo o que aconteceu durante o processo. Bom, eu recebo a carta, né? Não sei se o envelope é amarelo ou laranja, como eu falei no vídeo anterior, e essa carta diz que eu tinha que comparecer à justiça em posse de um advogado. E a minha ex-esposa até tinha falado que eu tinha que contratar um advogado. Arranjei um advogado através de uma amiga minha, a Beth, me indicou um advogado que era alemão, que tinha sido casado com uma brasileira, e eu fui até esse advogado, entrei em contato com ele, fui até o escritório dele, fala, né? Escritório de advocacia e de escritório, e tivemos uma conversa e depois mais uma conversa para que ele pudesse montar lá a parte dele para me defender e para defender o meu pedido de guarda do meu filho, que era o que eu queria ter. O advogado me perguntou se eu queria ter o meu filho, meu filho tinha naquele tempo 1 ano e meio, e eu falei que eu não tinha condições. Eu falei, eu não tenho condições de cuidar de uma criança de 1 ano e meio, eu não sei nada, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, é melhor deixar essa criança com a mãe e eu tenho a guarda e eu vejo o meu filho, porque ela não quer mais que eu veja o meu filho. Antes disso, antes da gente chegar nesse ponto do divórcio, uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, que é muito importante falar, foi que ela comentou, nós ainda morávamos juntos e ela falou assim, para salvar nossa relação a gente precisa ir no Caritas fazer uma terapia de casal para evitar o divórcio. E aí eu fui no Caritas, eu saía do trabalho muitas vezes às 3 da tarde, muitas vezes às 4 da tarde, e tinha uma terapeuta com quem nós conversávamos. A primeira consulta a terapeuta ficou do meu lado, na segunda, a partir da segunda consulta a terapeuta ficou extremamente do lado da mãe do meu filho. Então a terapeuta falava que a culpa era minha, que eu não era uma boa pessoa, que eu não podia ficar na Alemanha, que a criança não precisava da minha cultura e que eu tinha que deixar a mãe do meu filho em paz. Eu falo, pô, mas a gente está casado, né? E então, para você entender o que aquela terapia tinha sido bolada no sentido de me tirar do meu horário, do meu campo profissional, de me desfocar do trabalho. É isso que tem que ser levado em consideração. Bom, chegamos, aí eu tenho 2 consultas com esse advogado e chegamos na audiência. Na audiência tá a juíza, a nossa... do lado, desse lado aqui, do lado esquerdo que eu tô, né, meu braço esquerdo, eu tô aqui, o advogado que me acompanha tá do meu lado e do lado de lá tá na mesma posição. Ela tá de frente para mim, só que do lado de lá da mesa, e a advogada dela tá na posição do lado dela. E aí a juíza pergunta, né, senhora da Silva, né, a senhora está casada com o senhor da Silva, e por que a senhora quer o divórcio? Ah, eu quero o divórcio porque não dá certo, a gente briga demais, isso e aquilo. Aí a moça, a juíza, a moça não, a juíza pergunta assim, mas discussão é normal no casamento. Isso não justifica um pedido de divórcio. Eu preciso saber de mais informações para colocar aqui nos autos. Aí ela, porque meu pai não quer e eu também não quero mais, não aguento mais. Mas ok, senhora da Silva, entendi. A senhora não quer e o seu pai não quer, correto? Sim, correto. Tá, e a minha família também não quer, ela falou. Ah, então a senhora não quer, o seu pai não quer e a sua família também não quer mais esse relacionamento, correto? Ela, correto, disse a mãe do meu filho. E aí depois disso a juíza perguntou assim, mas falta mais elemento, ele agrediu a senhora, ele bateu na senhora, o que ele fez?
Não, ele nunca me agrediu, ele nunca me bateu. Ok, então ele forçava sexo com a senhora. Não, ele nunca forçou sexo comigo. E tá, mas então o que que justifica isso, senhora da Silva? Não tem, não há elemento só por conta de discussão. Não, eu não quero mais. Ah, tá. E senhor da Silva, o senhor quer o divórcio? Aí eu falei assim, não, eu não quero, mas se ela quer, tudo bem. Não dá, não dá. Só que eu quero ter a guarda do meu filho. Aí a mãe do meu filho toma a palavra e fala assim, não, atento a essa parte, atento a essa parte, o que ela, a mãe do meu filho, contou. Atento. Esteja atenta. Esteja atento. Eu não quero mais esse casamento de merda. Eu estive no país dele, morei na casa dele e vi e ficava vendo, nossa, um negro esforçado. Ele trabalha de dia, vem, come um pouco e vai já para uma outra missão. Eu tive muita pena dele. Eu queria que ele visse como é que vivem as pessoas ricas no mundo. Eu dei uma oportunidade, mas ele não soube aproveitar. Isso é um trouxa. Ele achou que ele era o único homem da minha vida. Eu tive outros enquanto eu tive com ele, desde Santos. Quem vai querer isso? Isso é um negro. Nós, alemães, precisamos limpar as ruas da Alemanha. Nós fazemos muitos por esses estrangeiros que nos dão muita dor de cabeça. Não adianta as ruas da Alemanha estarem limpas, se existem negros nas ruas. Deporta isso. Eu não quero que ele tenha nenhum contato com meu filho. Manda isso embora. Isso é um problema para a Alemanha. Ele é perigoso. Isso fede. Eu estava lá no país dele lá e vi como o povo dele é. Umas mulheres que usam fio dental no meio de uma praia. Isso não serve para nada. Foi isso que ela falou. A juíza interrompeu algumas vezes. Falou, Marta, nicht so viel. O advogado que estava do meu lado não fez muitos, não interrompeu muitas vezes. Mas o pedido dela de deportação não foi aceito. E eu tive o direito de ver meu filho dois finais de semana no mês, mas nós seguimos, a advogada do Benjamin, aqui na Alemanha, a Alemanha dispõe de um advogado para a criança. Então, a mãe tem um advogado, o pai tem um advogado e a Alemanha dispõe um advogado para os interesses da criança. E a advogada do Benjamin, que tinha 1 ano e meio, pediu para a mãe para que não se separasse porque a criança não tinha estrutura para viver um divórcio e seria muito difícil para essa criança. E a mãe do Benjamin falou que muss verstehen, ele tem que entender. Aí a advogada falou, ele não consegue, ele não tem noção da realidade. Aí ela falou assim, muss verstehen. E uma outra coisa que ela falou também, que a mãe do Benjamin falou na audiência eu quero a guarda da criança integralmente, 100%, porque eu quero dar o Benjamin para os avós e eu quero seguir a minha vida e transando com quem eu quero. Isso foi dito na primeira audiência. Eu saí de lá com a roupa grudada no corpo de tanto suor. Eu tenho estatura média, eu tenho 1,73 m de altura. Eu saí da primeira audiência com 1,40 m de altura. Consumido, destruído. Esse foi o amor que eu vim buscar na Alemanha.
Daqui a pouco tem mais vídeos onde eu vou falar para você outras questões.